Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você nesta manhã, nesta oportunidade que temos para pensarmos, refletirmos, meditarmos na palavra do Senhor na nossa escola dominical da Igreja Presbiteriana Jardim Ipiranga. Você que já está conosco, já deixou a sua saudação, a sua mensagem, muito obrigado. Deus abençoe ricamente a sua vida e assim continue te fortalecendo. Hoje nós vamos meditar no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 18 até o versículo de número 25. Você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 18 até o versículo de número 25. E assim diz então a palavra de Deus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Vamos orar? Pai amado, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos deu de meditarmos mais uma vez na Tua Palavra, de podermos agora ter lido esta Tua Palavra. Nós rogamos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito nos ilumine mais uma vez para compreendermos a Tua vontade e o Teu propósito. Toca em nosso coração, fala conosco, ó Pai, nesta oportunidade. E em nome do Senhor Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Bem, já estamos próximos do dia do Natal, estamos aí a 5 dias desta data tão especial para nós cristãos. Essa data que precisa, sim, ser sempre celebrada, ser sempre relembrada. E devemos nós, como cristãos, relembrar à nossa sociedade, relembrar ao mundo que nós vivemos, que essa data existe por causa de Jesus. Essa data não existe porque é uma convenção do calendário. Essa data não existe porque é uma questão de costume termos um feriado no dia 25 de dezembro. Essa data existe para relembrarmos que Jesus nasceu, que Deus cumpriu a sua promessa. Quando Jesus nasceu, podemos ter assim agora a divisão daquilo que aconteceu antes de Cristo e aquilo que aconteceu depois de Cristo. Não há como apagar isso na história. Não há como esquecer ou fazer com que as pessoas esqueçam completamente disso. Porque enquanto existir a Igreja de Cristo, enquanto existir cristãos e cristãs que vivam aqui neste mundo, estes que se comprometem com a palavra vão sempre lembrar que Jesus nasceu, Deus cumpriu a sua promessa. E aqui nós temos a história do Natal. Você pode perceber aqui que é muito importante deixar bem registrado, Mateus deixa isso bem firmado, que a promessa se cumpriu como fora dito pela boca dos profetas, como Deus falou através dos seus profetas. Temos o texto aqui em Mateus e inúmeros outros textos que nos fazem lembrar que aquele povo deveria ter esperança, fé e confiança. Esperança, fé e confiança. E assim nós podemos perceber que hoje, olhando para o nosso mundo, para a nossa realidade, temos também, a partir da palavra de Deus, as condições de termos esperança, fé
e também confiança. Meus queridos, tudo porque Deus cumpre os seus propósitos e Deus cumpre os seus propósitos de forma perfeita. Deus cumpre os seus propósitos de forma plena. Vejam só aqui que no versículo de número 18 diz que Maria agora achou-se grávida pelo Espírito Santo. Na narrativa em Lucas, nós encontramos o anjo informando Maria que isso aconteceria, que haveria uma obra do Espírito Santo e ela teria então ali a geração de um filho que veio por obra de Deus, que veio pela obra do próprio Espírito. Não houve então assim uma ação natural, uma ação do próprio ser humano para que isso fosse gerado, mas houve a ação de Deus. Como diz a própria palavra, através da Virgem haveria a concepção e esta daria à luz um filho que teria o seu nome de Emanuel. A obra do Senhor é perfeita. Nós celebramos o Natal porque é a obra de Deus de forma plena, de forma perfeita. Lá em Gálatas nós vamos encontrar a Paulo dizendo que Jesus veio na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo certo, não poderia ser nem antes e nem depois, mas no tempo exato. Deus é aquele que trabalha de forma perfeita. Às vezes, para nós, pode até parecer que Deus não estava entendendo muito bem as questões, as circunstâncias, mas não existe isso. Somos nós que não entendemos de forma plena e às vezes nem entendemos nada a respeito das coisas, a respeito daquilo que deve acontecer. Mas Deus sempre vai agir de forma plena. E por isso, este Natal, esse dia do nascimento do Senhor, você pode ter convicção que foi uma obra de Deus e de forma perfeita. Deus vai sempre realizar a sua ação, o seu plano de forma plena, de forma perfeita. E não pode ser diferente, porque Deus age dessa forma. Deus age sempre com exatidão, com perfeição. É interessante que Deus ele vai também, além de agir de forma perfeita, vai nos dar as condições para entendermos, para compreendermos e para seguirmos de acordo com os planos dele. José era o noivo de Maria, o estar desposada, né? Maria estava desposada com José, significa na nossa cultura, de forma assim, de comparação, como se eles estivessem noivos. Então não eram apenas namorados, ainda não estavam casados, estavam num compromisso muito sério, já prontos para o casamento. Para você ter uma ideia, o desposamento só poderia ser anulado com divórcio. Tamanha a intensidade, né, deste compromisso feito nessa época e também nessa cultura. José, ele não tinha jeito de acusar Maria de alguma ação errada, além, é claro, evidentemente, de Maria ter informado que era obra do Espírito. José, como homem, como ser humano falho, pensou que talvez não era bem assim, mas também não tinha como acusar e resolveu então deixá-la secretamente, ou seja, ele assumiria também de uma certa forma a vergonha de ter abandonado o compromisso ou coisas assim, mas Deus é aquele que instrui o seu servo. Deus é aquele que dá direção aos seus servos e às suas servas. E por isso, então, vem em sonho um anjo do Senhor dando um recado para José, dizendo assim: José, olha só que interessante a expressão filho de Davi, ou seja, da descendência de Davi, da genealogia de Davi. E por que isso é interessante, é importante? Por que o anjo disse isso? Porque o Messias deveria nascer nessa genealogia, né? Nessa linha genética da família de Davi. Assim é que os profetas falaram. E como os profetas falaram, porque Deus os enviou para falar, assim deveria se cumprir. E assim se cumpriria. E José, então, escuta do anjo o seguinte:
José, não temas, receba a tua esposa, receba a tua mulher, porque o que nela foi gerado é obra do Espírito Santo, e vai nascer aquele que salvará o seu povo dos seus próprios pecados. E ele cita então, inclusive, no versículo 23, o que o profeta diz, que o profeta Isaías diz, que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Meus queridos, Deus é aquele que sempre vai agir de forma perfeita. Deus é aquele que sempre vai instruir os seus, vai sempre instruir os seus servos e as suas servas. Às vezes nós queremos tomar decisões, como José achou que a melhor decisão era abandonar o compromisso, era abandonar Maria, era não muito acreditar nessa história. Mas Deus instrui José, o fazendo lembrar que Deus tinha dado uma promessa e que nasceria um filho, que nasceria o Messias, que nasceria aquele que salvaria a humanidade ou aqueles que são do Senhor dos seus próprios pecados. E assim aconteceria, e assim aconteceu. Nós podemos aprender então que podemos ter esperança, fé e confiança na palavra do Senhor que é perfeita, na obra do Senhor que é completa, que é exata, que nunca vai se enganar. Deus nunca vai se enganar. E podemos então também assim adquirir confiança, fé, esperança, porque Deus nos instrui, porque Deus nos dirige. Precisamos ter um coração aberto, um coração sensível para ouvir, para ler a palavra do Senhor, ouvir aqueles que anunciam a palavra do Senhor e sermos e permitir então que sejamos dirigidos por essa palavra, entender que o Espírito Santo vai nos guia as nossas vidas através dessa palavra e seguirmos a nossa vida dentro deste propósito, seguimos a nossa vida dentro deste plano maravilhoso do Senhor. Meu querido, eu desejo para você, nessa data que se aproxima do Natal, tudo de bom. Eu desejo para você alegria, eu desejo para você as bênçãos do Senhor. Eu desejo que você também tenha o seu coração entregue ao Senhor Jesus e descubra e compreenda, e todos nós vamos compreender, devemos compreender que a obra do Senhor é plena, é perfeita e Deus jamais se engana. E também deixarmos então o Espírito Santo guiar a nossa vida, porque Deus sempre vai guiar a vida dos seus, Deus sempre vai guiar a vida do seu povo, Deus sempre vai guiar a vida da sua igreja. Vamos orar? Pai amado, nós te agradecemos pela boa oportunidade que o Senhor nos deu de estudarmos a Tua Palavra, de lermos a Tua Palavra. Obrigado, Pai, porque estamos nos aproximando de uma data muito importante para nós, que é a celebração do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Sabemos, ó Deus, que este pensamento, ou esta gratidão em nosso coração, deve ser contínua, todos os dias. Mas, ó Deus, sabemos que este momento é o momento em que podemos reafirmar ao mundo, reafirmar à sociedade que Jesus nasceu, porque Deus, o Senhor, ó Pai, cumpriu a tua promessa. Jesus nasceu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, para que agora nós tivéssemos a liberdade, tivéssemos a salvação, fôssemos como somos perdoados, porque o sacrifício foi cumprido. E assim, ó Deus, nós damos graças ao Senhor. Abençoe, ó Pai, os teus filhos e filhas, sustente ricamente cada um deles, e em nome de Jesus que oramos. Amém. Que Deus te abençoe, Deus te ilumine e Deus dirija sempre os seus passos.